Almoço Grátis, com Ricardo Galo. Que participa sempre às quintas-feiras conosco aqui no Band News no meio do dia e hoje nos explica tudo sobre a reforma tributária que está em andamento, né, para ser totalmente aprovada. A gente traz aqui o significado disso, tanto se fala sobre a importância das reformas, né, da administrativa e também da tributária. Na prática, o que significa, como é que está o andamento dessa aprovação, hein, Galo? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Bom, falar um pouco da política disso, quer dizer, antes de entrar na essência da reforma, eu acho que essa reforma ela é dividida em duas partes, tem a parte do imposto de renda e tem a parte do imposto sobre valor agregado, traduzindo muito claramente, que é uma condensação, né, do ICMS, do IPI, com o PIS/COFINS para virar um imposto único. Vamos falar um pouco do IR, que eu acho que é a primeira fase, que eu acho que tende a ser aprovada com maior celeridade. O presidente da Câmara, né, o deputado Lira, está com compromisso de votar isso nas próximas semanas. Ele está demonstrando que, de fato, acho que vai conseguir isso, sim. Bom, o que quer dizer essa reforma, né? Todo mundo sabe que no Brasil a carga tributária, isso é, tudo que a gente paga de imposto, é muito grande. Você comparando o Brasil com países do mesmo tamanho ou com a mesma renda por habitante, a nossa carga tributária é 20%, 30% acima do que ela devia ser. E a explicação para isso é muito simples. O Estado brasileiro gasta mais do que o Estado nesses outros países, porque o Brasil fez uma opção política de usar o Estado como provedor de serviços básicos universais, isso é, para todo mundo, seja na saúde, seja na educação, além de manter um sistema previdenciário que, para o setor público e para o privado, e que para o setor público é um sistema previdenciário considerado generoso, comparado com os outros países. Estamos tudo falando em comparação com outros países, não estou fazendo um juízo de valor individual, estou fazendo um comparativo. Então, se você soma essas despesas, você tem um montante muito elevado, portanto, você tem que arrecadar muito imposto para pagar isso. Então, isso é um dado, isso não muda, enquanto nós não, ou se nós não quisermos reduzir o tamanho da despesa, o quanto o Estado gasta para nos dar esses serviços, né? Não adianta querer falar, precisa mandar funcionário público embora. Eu falo, não, se você mandar muito funcionário público embora, você não vai ter escola, você não vai ter saúde, você não vai ter serviços, né? Então, a questão básica é, dado que você tem um Estado grande, você precisa arrecadar muito. O problema no Brasil é que a estrutura tributária no Brasil ela é extremamente injusta. Injusta no que sentido? Normalmente, os sistemas tributários são desenhados no Estado moderno para cobrar mais imposto de quem ganha mais e cobrar menos imposto, proporcionalmente à renda, estou falando, daqueles que ganham menos. Esse é o sistema que a gente chama de progressivo, quer dizer, as pessoas quanto mais vão ganhando, né, de salários e renda, mais elas têm que pagar proporcionalmente. A alíquota tem que ser maior para quem ganha mais do que para quem ganha menos, né? E os dados do imposto de renda são estarrecedores, né? Você vê que o meio da pirâmide brasileira paga imposto, mas muito abaixo da alíquota média brasileira, que está ao redor de 20%, a máxima é 27,5%, e as duas pontas, isto é, os mais pobres, de fato, pagam muito pouco imposto, como deviam ser, mas os mais ricos pagam quase nada de imposto de renda. Estou falando de imposto de renda. Portanto, você tem um problema aqui de distribuição de carga tributária. Não está acontecendo essa progressividade. Por que não acontece essa progressividade? Essa progressividade não existe, não acontece porque o topo da pirâmide vive de dividendos e não de salários. Quando você tem um salário, você é tributado na fonte e conforme você vai ganhando mais, você chega a ser tributado em 27,5% dos seus rendimentos. Quando você recebe na forma de dividendos, você não paga imposto nenhum. Todo imposto é pago pela empresa que te paga os dividendos. Então, eu sou sócio de uma empresa, a empresa paga o imposto de renda e o que sobra vem para mim líquido de imposto, não pago nada com isso.
não pago imposto nenhum. O problema é que as pessoas de classe média alta e as pessoas mais ricas do Brasil, elas se transformaram em pessoas jurídicas, em pequenas, médias empresas, que acabam, e portanto as pessoas recebem um dividendo isento. E além disso, essas empresas no Brasil, pequenas e médias, têm regimes especiais de imposto, que pagam uma alíquota de imposto na empresa menor do que uma grande empresa. Enquanto uma grande empresa chega a pagar 30% dos seus lucros com a 35% de imposto, as empresas menores pagam 10% do lucro, 15% do lucro, ou zero em alguns casos. Então o que acaba acontecendo é uma injustiça, quer dizer, a renda dos mais ricos é tributada menos do que as dos mais pobres. Além disso, você tem um segundo problema, né? Como eu falei, o imposto de renda no Brasil para as pessoas jurídicas, que é mais ou menos 30%, ele é muito alto. Para as empresas mesmo, agora não estou falando para as pessoas físicas que se disfarçam de empresas. Para as empresas, elas são muito altas. Você pega uma fábrica e coisa e tal, pagar 30% de imposto é muito. Por quê? Porque nos países com os quais as nossas empresas competem, contra os quais a gente compete, o imposto de renda é muito menor, é 20% nas empresas. Então as empresas já saem com uma vantagem na cabeça. Uma empresa estrangeira, uma empresa chinesa, uma empresa europeia, e saem com uma vantagem na cabeça. Eles pagam menos impostos do que nós, do que a nossa empresa. Então a nossa empresa fica menos competitiva. Então é importante baixar essa alíquota. Esse pacote está endereçando a maioria dessas questões. Então, do ponto de vista de desenho, o pacote tributário é corretíssimo, ele elimina distorções que fazem com que o topo da pirâmide de renda no Brasil pague menos imposto do que devia, certo? Então, isso está sendo equacionado e é uma medida que é louvável. Qual é o problema? Tem que se calibrar as tarifas, porque eles vão mudar as alíquotas de imposto, e alguns grupos vão se sentir prejudicados, aqueles que hoje pagam menos imposto, e aqueles grupos que hoje pagam muito imposto vão se sentir favorecidos. Então tem uma distribuição. Toda vez que você muda o sistema tributário, você está fazendo, por regra, uma redistribuição de renda. É um negócio importante. Uma redistribuição de um grupo para outro, não necessariamente do topo para a base. Então, por exemplo, pega um setor como a construção civil, no Brasil paga muito pouco imposto de renda. Então, se você equalizar o imposto desse setor com o resto da economia, eles vão pagar mais. Por outro lado, você tem alguns setores industriais que pagam muito imposto, eles vão pagar menos. Então, essa distribuição de carga, ela é politicamente delicada. A vantagem é que é unânime a avaliação no Brasil que esses desequilíbrios de tributação entre setores são completamente injustos e não fazem sentido, porque o lucro num setor A e no setor B não é diferente. Se eu ganho R$100 de lucro na construção civil ou R$100 de lucro na fabricação de móveis, é a mesma coisa, tem que ser taxado de forma igual. Não é possível ser diferente, certo? Aqui no Brasil as pessoas gostam de ser tratadas de forma diferente, entendeu? Preferencialmente sendo favorecidas. Então, essa reforma, ela faz sentido, ela é uma intenção antiga, não só desse governo, mas de vários governos. Então, é louvável que esse governo tenha tido a coragem de trazer essa reforma. Vamos ver se ela não se transforma num monstro. Então, ela é importante para isso. A segunda face da reforma ela é mais complexa, porque ela envolve a consolidação desses impostos que incidem sobre o faturamento das empresas, não sobre o lucro, e, portanto, sobre o custo do que a gente compra, né? Uma parte importante do que a gente compra são impostos. Independente de quanto eu ganho, eu vou lá comprar uma geladeira, eu pago tanto de imposto que está no preço da geladeira. Então, é uma discussão agora de como unificar os impostos que incidem sobre o valor de venda de uma geladeira, sobre o preço de uma geladeira. Tem impostos municipais, estaduais e federais. Então a ideia é que a gente consolide isso, como é no mundo inteiro, tenha um imposto só sobre o preço do produto, sobre o valor de venda de um produto,
e com isso você simplifique muito um sistema tributário que é extremamente complexo. Essa multiplicidade de impostos faz com que a vida de contadores fique muito boa, mas a vida de empresários fique péssima, é muito difícil. Isso é um custo importante, uma ineficiência do sistema brasileiro, que custa em termos de produção e de emprego uma barbaridade. Então isso tem que ser endereçado também, porém é muito mais complexo, porque não só divide, você vai determinar quanto cada setor vai pagar sobre os seus produtos. Por exemplo, a energia elétrica, cerca de 50% do preço da energia elétrica é imposto. Tá? E alguns itens da cesta básica é zero. Então você tem que chegar uma hora e falar, olha, é justo 50% do preço da energia ser imposto e zero na cesta básica? Ou qual item da cesta básica tem que ser zero? Né? Então essas discussões também são difíceis e, além disso, você tem interesses, né, dos estados, do governo federal, dos estados e dos municípios, de quanto desse imposto vai ficar comigo. Enfim, é uma discussão complexa, mas importantíssima. Infelizmente, essa bagunça aí, esse escândalo aí na CPI aí da vacina, né, da Covid, isso pode atrapalhar o processo de uma votação que é bastante importante. Mas é importante o contribuinte, né, que somos todos aqui, né, ficar ligado e ver o que está acontecendo nesse assunto, que é muito importante. Ricardo Gallo volta com almoço grátis na próxima quinta-feira. Um bom restinho de semana e até lá. Tchau, tchau.